Olá, como vocês estão? Eu sou o André e sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E hoje, como pode ser visto no título do vídeo, né? Eu trago 12 leituras para o próximo ano, para 2023. Muitos canais fazendo esse tema, achei interessante e resolvi fazer também. Então vamos começar aqui para não ficar um vídeo muito longo, né? Então, em janeiro, o que eu vou fazer? Em janeiro eu vou continuar lendo o segundo volume da série Minha Luta, do Karl Ove Knausgaard, Um Outro Amor, que eu já estou lendo, eu vou continuar em janeiro. Então, vai ser a continuação de uma leitura, que é uma série autobiográfica, né? Uma série, um romance de autoficção, que o Karl Ove é o próprio protagonista, né? Então, ele conta a vida dele. E teve problemas por expor muitas pessoas conhecidas do meio dele, né? Familiares e amigos que não gostaram muito de aparecer como foram descritos na série, né? E ele fala sobre isso em um dos últimos volumes. São 6 volumes. Esse é o segundo. Eu estava lendo o primeiro volume, que se chama A Morte do Pai. Comprei o segundo. Estou lendo o segundo. Comprei já o terceiro. E assim vai. Então, janeiro, continuo lendo Um Outro Amor, do Karl Knausgaard. Em fevereiro, vou trazer um livro aqui de pintura, sobre pintura, né? Então eu peguei esse aqui da coleção Folha Grandes Pintores, é uma coleção que saiu esse ano em banca de jornal, eu não tinha nada dessa pintora, eu gosto muito dela, mas não tinha nada dela. Então eu peguei A Dor e o Amor em Pintura, Frida Kahlo. Então eu vou ler esse. Tem várias pinturas, lógico, né? E fala sobre a vida da Frida e também análise dos quadros, né? Aqui tem o Diego Rivera, esposo dela, né? Então tem muitos quadros, que é o que eu queria mesmo ver, né? E o texto é da Maria Carolina Duprá Ruggeri, coleção de 2022, saiu em banca de jornal. Eu vou ler aqui da Frida Kahlo. Em março, uma biografia, que eu já mostrei aqui no canal, né? Adquiri recentemente. Então eu vou ler a biografia. Não é bem uma biografia, é um depoimento, né? Mas não deixa de ser uma biografia. O depoimento que a Lucinha Araújo fez para a jornalista Regina Echeverria sobre o filho dela, o Cazuza. Só as mães são felizes. Então eu vou ler uma biografia, que está o Cazuza. Aí em março é o Cazuza. Em abril, um romance policial. Então eu escolhi logo um clássico do romance policial. Estou meio em falta com romances policiais, né? Então eu escolhi aqui, do Dashiell Hammett, O Falcão Maltês. Né? Eu já assisti o filme com o Humphrey Bogart, né? Ah, esse que veio pelo Scooby, né? Mandaram um recadinho. Boa leitura. Tradução do Rubens Figueiredo. É da LPM, mas não é Pocket. Então eu vou ler aqui Falcão Maltês, romance policial. Em maio, eu vou ler uma história em quadrinho, então eu escolhi logo para arrebentar, né? Escolhi aqui o Moon Shadow, capa dura, né? Aqui eram 12 revistinhas, né? Nos anos 90 ali. E eu tinha, acho que seis primeiras. Aí eu vi essa edição encadernada, linda, né? O Moon Shadow, do J.M. DeMatteis e John J. Mutt. John J. Mutt é o ilustrador. E o DeMatteis é o escritor. É lindíssimo, assim, é muito bonito mesmo. Aqui, a folha de guarda.
É uma maluquice a história, né? Edição definitiva. Com colaboração de Kent Williams. Tradução do Dematteis, livro 1, né? Como é a capa da primeira, né? Quando era a capa assim, da primeira revista. É bonito demais. Aquarela, né? Sensacional isso aqui. Então eu vou ler aqui o Moon Shadow. Dessa vez eu vou ler completo. E aí, em junho, um livro de crítica ou teoria literária. Então, como todo ano eu leio o meu teórico preferido, que é o Walter Benjamin, então eu vou ler aqui Linguagem, Tradução, Literatura, Filosofia, Teoria e Crítica. Walter Benjamin. Ganhei da minha prima, a Bia. Então eu vou ler finalmente aqui este livro aqui, publicado pela Autêntica, com tradução do João Barrento. Literatura, linguagem, tradução. Aí, em julho, eu vou ler um de ficção científica, que eu também estou em falta. Eu não leio muito ficção científica, então eu escolhi logo para arrebentar. Né? Essa aqui é a versão cinematográfica, é Blade Runner, O Caçador de Androides. Mas o livro do Philip K. Dick, originalmente, né, se chama Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Essa edição linda aqui, que tem essa cinta, né? Tem essa cinta aqui, ela sai. Que é a propaganda do filme, né? E aqui tem o título, que o título é colado com adesivo, é um adesivo. Aqui está o nome do autor, né? Philip K. Dick. E aqui o título é um adesivo. Uma edição bem caprichada aqui da Aleph, editora Aleph, com tradução. Ronaldo Bressani. Então esse aqui vai ser no mês de julho. Então, em agosto, um livro do mundo do cinema. Então eu escolhi aqui Conversas com Woody Allen, do Eric Lacks. Então são várias entrevistas com o Woody Allen, um calhamaço, assim, né? Capa dura. Da editora, ó, folha de guarda, do controverso Woody Allen, né? Ele bem jovem aqui, parece fazendo stand-up comedy. Segunda edição ampliada. Conversas com Woody Allen, seus filmes, o cinema e a filmagem, com tradução do José Rubens Siqueira, da Cosac Naif. Então eu vou ler aqui do Woody Allen. Aí em setembro, um autor latino-americano. Eu escolhi o uruguaio Juan Carlos Onetti, que eu nunca li nada dele. Aí eu peguei aqui O Estaleiro, publicado pela editora Planeta. E tem tradução aqui do Luiz Reis Gil. Vamos dar uma conferida aqui, né? Ele tem a cidade que se passam os romances dele, que é a cidade de Santa Maria. Assim como o Macondo, do Gabriel Garcia Marques, o Onetti tem Santa Maria. Vamos conferir aqui. E aí, em outubro, eu decidi fazer uma releitura. Então, reler, né? Ler um livro que eu já li. Eu quero muito reler. Alguém tinha me pego esse livro aqui? Sumiu. Eu tinha esse livro, exatamente essa edição. Ele tinha sumido, desaparecido. Não sei se eu emprestei, sei que a pessoa não me devolveu. E aí eu encontrei no Scooby e pedi para a pessoa lá, me mandou. Igualzinho. O Colosso de Marúcia, do Henry Miller, da LPM Pocket. História incrível. É um livro de viagem. É a viagem do Henry Miller para a Grécia quase sem dinheiro, assim, sem dinheiro nenhum, não tinha nem onde ficar lá. Aí ele acaba sendo hospedado, por acaso, encontra lá o poeta Katsimbalis, poeta grego, que hospeda o Miller na casa dele. Então ele fala dessa relação com esse poeta, né, da amizade entre os dois. Nossa, acho que é o melhor livro do Miller que eu li. E eu li muitos na adolescência. Faz muitos anos que eu não leio Henry Miller. Então vou retomar com uma
releitura. Então, Colosso de Marúcia, do Henry Miller, pela LPM Pocket, com tradução da Cora Ronan. Recomendadíssimo. E aí, em novembro, eu vou ler, eu pensei, um prêmio Nobel. Aí eu pensei, uma prêmio Nobel, né? Então eu vou ler a Herta Miller. Vou ler um romance. Eu li um livro de contos dela, que eu não vou me recordar o nome agora. E esse ano. Eu gostei muito da escrita dela. Então decidi ler um romance. Tem mais outros livros dela aqui. Então eu vou ler O Compromisso, da Herta Miller, um romance, que é o volume 14 da coleção Folha Grandes Nomes da Literatura, com tradução da Lia Luft, né, autora brasileira, né, já falecida, Lia Luft. Então aqui, ó, vou ler O Compromisso, da Herta Miller. E em dezembro, eu vou ler um calhamaço, só que eu vou roubar. O que acontece? Eu vou pegar um calhamaço que eu comecei a ler e não terminei. Me falta pouco para eu terminar. Então eu vou ler Um Homem Sem Qualidades, do Robert Musil, publicado aqui pela Nova Fronteira, 40 anos de Nova Fronteira, 40 livros, né? Com tradução também da Lia Luft, com Carlos Abenset, ou Abenset. Então eu vou terminar de ler esse livro, que eu parei, eu li isso aqui. Falta isso. Falta umas 400 páginas, porque ele tem 1.200 páginas. Então eu vou ler Um Homem Sem Qualidades. Terminar, concluir a leitura em dezembro. Homem Sem Qualidades, de Robert Musil. Então agora nós vamos aos recadinhos, né, gente? Então, a minha média de leitura anual é de 70 livros. Então é claro que eu não vou ler só esses 12 livros, né? Então, ao longo do ano de 2023, eu vou procurar intercalar a leitura, as minhas leituras, entre escritores e escritoras, que é como eu venho fazendo há alguns anos já, continuar prestigiando a literatura brasileira, principalmente autores contemporâneos, né? Prestigiando também os livros dos amigos e das amigas que eu recebo aqui em casa, né? E também o que eu chamo de curiosidades literárias. Então, assim, livros que eu encontro por aí que não são comentados, ninguém fala desses livros, não sabe de onde surge, coisas assim curiosas, né? Então é o que eu chamo de curiosidades literárias, que eu gosto muito de ler esses livros, e inclusive são esses a maioria que eu resenho, né? Na minha coluna lá na revista Ruído Manifesto. Então, é uma coluna quinzenal, né? E eu resenho livros lá. E é claro que nessa minha lista de 12 não teve nenhum livro de poesia. Por quê? Porque eu leio poesia todos os meses, né? Então eu sempre leio 2, 3, 4 livros de poesia por mês. Então eu achei que não tinha necessidade de colocar aqui nessa lista. Procurei contemplar realmente livros que às vezes me escapam. Eu não leio livros sobre cinema, livros sobre pintura, biografia, me escapa. E é claro, né? Poesia, eu leio muita poesia. E para quem não sacou ainda, o nome desse canal, Poesia Nunca Mais, é uma ironia, né? Também é uma homenagem ao escritor Edgar Allan Poe, né? Com o poema dele O Corvo, que no refrão, lá no mote, ele diz Nevermore. Então, Poesia Nunca Mais é por conta disso. É uma ironia. E eu leio muita poesia. Então, é isso. Então, pode esperar que vai ter muita leitura e muitos vídeos no próximo ano. Recadinhos 2, né? Vamos lá. Como esse é o último vídeo do canal, porque o canal aqui entra em recesso, né? Por conta das festas. E aí eu volto com conteúdo na primeira quinzena de janeiro, né? Com vídeos sempre às sextas-feiras, né? Como já é habitual por aqui, né? Então, fazendo um balanço do ano de 2022,
eu só tenho a agradecer, né? Porque o canal chegou a quase 300 inscritos, né? Logo, logo chega a 300 inscritos. E eu agradeço demais, gente, demais mesmo, para quem tem acompanhado o canal, né? Espero que continuem aqui comigo, né? Que eu pretendo continuar fazendo, porque eu vejo que tem as pessoas que assistem, que gostam, e alguns me dão retorno, inclusive, né? Então eu queria desejar a todos vocês, a todos e a todas, né? Boas festas, né? Sem exageros, e que no próximo ano seja repleto de realizações para todos nós, tá? Então é isso, gente. Que seja um ano menos turbulento, mais tranquilo para todos nós. Muito obrigado, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, gente. Até o ano que vem.